Shalom, shalom! Tudo bem com você? Como é que você está? E a sua paixão por Jesus? Tem aumentado? Vitor Trindade, eu estou para gravar mais um vídeo. Quero falar sobre resistência. Seja a resistência. Não é? Antes de começar, quero orar aqui. Seu Espírito Santo, por favor, não me deixe te atrapalhar, Senhor. Venha nesse lugar, Senhor. Eu sou dependente de Ti. Fale ao meu coração o que o Senhor falou. E abre os corações daqueles que estão ouvindo essa mensagem, que estão assistindo. Em nome de Jesus. Obrigado. Então, resistência. Antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre a Escola Céu na Terra. O acesso está liberado, tá? O link está liberado. E todos os vídeos que eu estou gravando, eu estou colocando o link aí diretamente do WhatsApp da nossa equipe para direcionar ao curso, para o treinamento. Para direcionar você ao treinamento. Eles vão te explicar como que funciona. E eles vão dar também o meu contato pessoal para que eu ore por você por transferência de unção. Também vou deixar na descrição do vídeo aí o site da Escola de Ungidos, do apóstolo Ronald. Tá? Vai estar na descrição do vídeo aí. E também o canal dele do YouTube. Tá? O apóstolo Ronald, ele é aqui do Rio, né, de Sepetiba. E faz parte da cobertura, né? Da cobertura dele. E eu estarei sempre colocando também na descrição do vídeo, tá bom? Estarei sempre colocando na descrição dos vídeos o site dele e o canal, tá bom? E nessa escola também você vai aprender muita coisa interessante, muita coisa, né, que nós não estamos acostumados a ouvir. Então vale a pena você conferir. Visite o site dele, tá bom? E o canal. Então vamos lá, seja a resistência. Vou ler Tiago 4,8. Você já conhece esse versículo? Tiago 4,8 fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha só, a palavra resistência está nesse texto aqui. Resistir ao diabo. Quando fala de resistir, quando o Tiago fala, né, de resistir ao diabo, ele está falando para que você seja uma resistência, tá? Uma resistência ao diabo. Então, quando você se torna uma resistência, o diabo vai fugir de você, ele não vai suportar, ele vai desistir. Então, o que é uma resistência? Qual é a função? Eu coloquei um exemplo aqui de uma função de uma resistência elétrica. Eu vi a definição no Google, né? Você pode colocar aí a definição da palavra resistência elétrica no Google. Vai dizer o seguinte, que a função da resistência elétrica, ela tem como fazer o trabalho inverso, oposto às passagens da corrente elétrica. Olha só. Ou seja, existe uma passagem de correntes elétricas. Então, quando a pessoa quer fazer um trabalho oposto ou diminuir a intensidade, ele coloca uma resistência no meio dessa passagem. Então, quando ele coloca uma resistência no meio dessa passagem, essa intensidade ela diminui. Essa resistência ela faz o trabalho oposto. Ele vai se opor ao caminho, ele vai se opor àquilo que está vindo, que é a corrente elétrica, vai se opor àquilo. Muito interessante, não é? Então, você tem que ser essa resistência contra o diabo. Então, quando o diabo está te atacando, você tem que se opor, você tem que ser essa resistência, entrar no caminho e ficar ali, na resistência, resistindo. Mas resistir não é ficar apenas ali parado. A tentação está vindo, o ataque está vindo, eu estou aqui
Estou aqui lutando para não cair, para não pecar. É muito mais do que isso. Ser resistência é fazer igual Jesus fez. Lembra que Jesus fez quando o diabo chegou até ele no deserto? Jesus rebateu, olha só, rebateu da mesma medida com que ele foi atacado. Jesus foi atacado com o que naquele momento ali? Com as palavras da Bíblia. Olha só, com as palavras. A própria palavra de Deus estava na boca de Satanás. Satanás estava atacando Jesus com a palavra de Deus. Olha isso. Então veja isso. E que Jesus usou? A mesma ferramenta. Jesus contra-atacou. Jesus foi a resistência daquele momento. Satanás falava: transforma essa pedra em pão. Jesus fala: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, você sabe da história que Satanás ele foi aumentando o nível da tentação com as palavras. Jesus sempre rebatendo. E o texto vai dizer, no final desse versículo, desse contexto aí, vai dizer que Satanás deixou daquele momento. Tá? Então você entende também que quando você vence Satanás em uma luta, né, você venceu naquele momento, mas ele vai voltar depois. Mas eu quero que você entenda que você tem que usar as mesmas ferramentas. Por exemplo, o que é resistência elétrica? A resistência elétrica ela trabalha contra a energia elétrica. Ou seja, ele está usando da energia elétrica, ele está rebatendo, né? Ele está usando aquilo que a corrente elétrica dá para rebater. Então, Satanás vai te atacar com palavras. Você vai rebater. Satanás vai falar para você: eu sou um derrotado. E você vai falar assim: não, eu não sou derrotado não. A palavra de Deus diz que em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu sou vitorioso em Cristo. Olha só. Mas Satanás não fala como antes, não fala audível. Ele fala no meu pensamento. Então é isso. Você sabe que Satanás, as vozes, né? Tanto Satanás, as vozes, até mesmo de Deus, vem no pensamento. Então quando você ouvir a voz de Satanás na sua mente, querido, seja resistência. Você vai contra-atacar. Você é um derrotado. Você não vai conseguir. Você vai falar: tudo eu posso naquele que me fortalece. Você vai começar a dar esses comandos. Você tem que dar esse comando com a sua boca. Porque Jesus falou. Jesus é o nosso mestre, é o exemplo. Vamos supor que Satanás ele chega até você e começa a mexer com as suas emoções. Ele não fala no seu pensamento, mas ele mexe com as suas emoções. Você percebe que é um ataque e você está começando a perceber que você está tendo vontades de fazer algo que não agrada a Deus. Olha só, mexendo nos seus sentimentos, nas suas vontades. E essas vontades estão vindo. E você vai começar a rebater, falar: a palavra diz que a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Olha só, você tem que falar da mesma medida que você está recebendo. Certo? Sua vontade de fazer algo. Você fala: Jesus disse, minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Certo? É muito impressionante. Então você tem que ser essa resistência. Então como que você vai identificar? Quero que você entenda. Como que você vai identificar um ataque espiritual? Antes de você ser resistência, você vai perceber o ataque espiritual. Tá? Então o que é um ataque espiritual? Quando Satanás está ali, você não está vendo Satanás. Tá? Você não está vendo, mas você está sentindo. E muitas vezes você vai sentir calafrio, ou você vai sentir suas emoções, querer cometer algo que não agrada a Deus. Você vai começar a ouvir vozes no pensamento. Isso são ataques espirituais. Então é nesse momento que você tem que lembrar dessa palavra que está sendo dita aqui e ser uma resistência e se opor àquilo, usando a mesma forma que ele está fazendo com você, contra você. Tá bom? É apenas um pequeno vídeo para você refletir, tá? Colocar isso em prática. Tá bom? Isso é muito importante que o Senhor me ensinou, dessa forma, olhar a resistência por esse lado, e eu estou ensinando para você, tá bom? Espero que isso aqui tenha te ajudado a esclarecer. Então, grande abraço e até o próximo vídeo.